Quem sabe onde eu tenho? Jó 37, 5. E agora, hein? Oh, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Hoje eu fiquei meditando nessa palavra e Deus me fez dar uma passeada na Bíblia. Deus me fez ir de Gênesis até Apocalipse. Viu? Nessa palavra. Porque tem uma coisa importante nessa palavra para mim e para você entender, para que Deus possa abençoar a sua vida. Então vamos começar do versículo 1 do capítulo 37. Se eu errar alguma palavra, eu não estou com meu óculos, eu esqueci. Isso aqui é um quebra-galho que tem jogado na bolsa ali. E geralmente quebra-galho quebra só galho, viu? Não funciona direitinho, amém? Diz assim, ó. Jó 37. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Amém? Sobre isso também teme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz, e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e, ouvida a sua voz, não tanta com essas coisas, é isso? Não tarda com essas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Aleluia, Jesus. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e atua forte chuva. Somente até. Pode sentar. Glória a Deus. Eu li esse texto e fiquei meditando nele. Porque o conselho de Deus para Josué foi esse: que ele não se apartasse da palavra de Deus e nela meditasse de dia e... Ou seja, Deus quer que a gente medite na palavra dele. E o que é meditar? É ler e ficar pensando no que leu. Não é só ler a palavra e encostar lá do lado e vai fazer outras coisas, esquece do que leu. Não. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus é para ser meditada, viu? É para ser pensada. O que Deus está querendo dizer. Porque a palavra de Deus sempre tem algo para dizer para mim e para você, viu? Ela sempre tem alguma coisa para mostrar para mim e para você. Deus não escreveu esse livro com esse monte de página aqui, ó, à toa. Eu costumo dizer que ele é um manual de vida seu, viu? Para que toda a tua vida ande direitinho, nos conforme, é por aqui que você tem que se basear. E eu comecei a meditar nessa palavra, e aí eu, principalmente nos dois versículos, o 4 e o 5, que fala da voz do Senhor como um trovão. Amém? A voz do Senhor como algo muito poderoso, algo que balança as estruturas de uma pessoa. Quando o Senhor fala comigo, quando o Senhor fala com você, Ele mexe em toda a nossa estrutura, viu? Ele vai, penetra no profundo do nosso coração e mexe em lugares que às vezes parecem já estar até adormecido, até esquecido. O Senhor vai lá e mexe. Por quê? Porque a palavra do Senhor é
algo tremendo. E eu estava meditando e o Senhor falava da palavra e de ouvir a palavra. Aí Deus me trouxe à mente Abraão. Abraão era um homem que tinha tudo, pelo que consta na Bíblia. Ele tinha uma família, não tinha filhos, mas tinha uma família, tinha uma esposa, tinha pai, tinha mãe, tinha sobrinho, tanto é que ele levou lá. Tinha animais, tinha empregados, né? Vamos dizer assim, servos, que na época não era empregado, era servos, né? Tinha servos, tinha servas, tinha muitos animais. E eu acredito que um dia Abraão estava sentado assim numa campina, dando uma olhada assim, e aí quando ele estava ali sentadinho, isso é que eu estou conjecturando, não está escrito na Bíblia, tá? Eu comecei a pensar nisso e comecei a imaginar isso, não está escrito na Bíblia, viu? Não vai dizer que eu falei que está escrito e depois eu vou dizer que eu nego até o fim, viu? Não está escrito. Mas eu comecei a analisar, comecei a pensar. Então Abraão tinha tudo. Quando a gente tem tudo, a gente costuma ter esses momentos assim de a vida está meio tranquila, a vida está meio em paz, a gente costuma sentar e ficar, né? Só pensando nela. E eu pensei assim, que Abraão estava sentado numa campina, olhando lá os seus animais pastar, seus servos lá trabalhando na roça lá, né? Nas suas plantações lá, naquilo que ele tinha na época. E acontece que ele estava lá sentado e ele escutou uma voz dizendo assim: Abraão, sai da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar que eu tenho preparado para você, e vou fazer de você uma grande nação. Aquele homem lá não pensou duas vezes. Voltou para casa, juntou tudo que era seu, família, e obedeceu aquilo que ele ouviu. Naquela época, Deus não era conhecido como mais lá na frente, depois de Moisés. Mas, diante de todos os deuses, que diz a Bíblia que no meio deles existia muito deuses no meio da família dele, por isso que Deus tirou Abraão de lá, viu? Porque no meio deles existiam muitos deuses, eles adoravam muitos deuses, e Deus tirou Abraão de lá por conta disso. Mas Deus ouvia o Deus de verdade. Ele não dava ouvido a todos aqueles deuses, tanto é que os abandonou para seguir a voz do Deus verdadeiro. Glória a Deus. Deus falou com ele e ele ouviu. Juntou todas as suas coisas, sua família, seus animais, tudo aquilo que era de sua propriedade, e botou o pé na estrada para um lugar onde Deus ainda ia falar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos parar agora com Abraão um pouquinho. Deixa Abraão para lá. Aí passa o tempo. Aí tem um homenzinho que está lá, cuidando da sua vida. Era abençoadinho também, né? Estava lá cuidando da sua vida. E aí Deus fala para ele assim, o negócio é o seguinte: eu estou meio cheio desse mundo aqui. Então, você vai fazer o seguinte: você vai começar a cortar madeira e vai construir uma arca. Dentro dessa arca, depois, nós vamos enfiar um casal de cada animal ser vivente da terra. E você vai sair navegando nessa arca, porque eu vou acabar com essa terra. E o homenzinho não ouviu? O homenzinho não ouviu o que aquela voz falou para ele no ouvido? Ele pegou e começou a construir uma arca e nós conhecemos a história. Amém? Amém. Esse homem era Noé.
Tudo isso Deus estava... Eu creio que Noé estava mais ou menos na mesma situação que Abraão. Vida tranquila, vida mansa, né? Tudo mais ou menos andando direitinho. E ele lá tranquilo, e talvez um belo dia ele estava debaixo da árvore lá, né? Olhou para cima, olha que árvore grande, deve dar umas madeiras boas aqui. Aí Deus falou para ele assim: constrói a arca, começa a cortar as árvores e construir essa arca. E ele ouviu. Aí passa mais um tempo na história e nós vemos um homem que tinha fugido do Egito, estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, no alto do monte. Eu creio que o rebanho estava pastando. Enquanto o rebanho pasta, o pastor faz o quê? Senta no lugar mais alto e fica só observando. Não é assim? Ah? Não é assim? Pelo menos é o que a gente vê aí, os pastores. Aí eu creio que Moisés sentou numa pedra bem alta assim, lógico que debaixo de uma sombra, que ninguém é doido para ficar debaixo daquele solão, né? Sentou debaixo de uma sombra e ficou só olhando. Aí começou a pegar fogo do lado dele. E se tem uma coisa que desperta o ser humano é fogo. Se vier água, você fala, eu saio nadando, mas quando vem fogo não tem jeito. E Moisés se despertou para aquele fogo, só que era um fogo que não consumia. Viu? E Moisés achou aquele estranho. Só que daquele fogo Deus falou para Moisés: olha, você larga tudo isso aí e vai lá para o Egito, porque você vai libertar meu povo de lá. O homenzinho escutou essa voz que saiu do meio do fogo. Largou o rebanho lá e foi enfrentar o faraó. Amém? Quando você começa a andar a Bíblia toda, você vai ver que muitas coisas muito parecidas aconteceu. A gente vai parar por aqui, senão a gente não... Se a gente começar a falar de todos eles, nós vamos ver que tem muitos nessa mesma situação. O que acontece? Primeira coisa que eu aprendi disso que Deus foi falando no meu coração. Deus não gosta de pessoa folgada, sem esquentar a cabeça não, viu? Quando a vida está tranquila, é aí que a gente tem que começar a se mexer, viu? Deus não gosta de ver ninguém parado não. Você pode ver que Deus, quando esse pessoal folgou, é que Deus chamou. Abraão deve ter trabalhado a sua vida toda para construir aquilo que ele construiu ali, juntamente da sua família. Mas quando estava tudo bom demais, Deus falou para ele: pera, está bom demais, agora vamos complicar um pouco a situação, porque eu tenho coisa melhor para você. E para você chegar na coisa melhor, não dá para ficar estacionado, viu? Não dá para cair só no bem bom, descansando na sombra, não. Você tem que correr atrás do que eu tenho para você. Então sai dessa moleza, sai desse corpo mole que você está aí, ó, e vai dar um jeito de se virar. Vai andar para mal, o sol está quente, e daí? Sai para o meio do deserto. Mas não sei nem para onde eu vou, se eu vou achar água. Não importa, eu estou te mandando, você vai. Só sai daí dessa vida monótona sua. Eu acredito que com Noé não foi diferente. Noé tinha uma vida estável, com certeza, porque a Bíblia não fala que ele passava luta, passava dificuldade, não. A Bíblia só fala que Deus foi e falou com ele. E ele obedeceu. E Deus usou ele para fazer uma grande obra, que foi a salvação de todos os seres viventes e a humanidade. Depois Moisés vai e liberta da mesma forma. Estava tranquilo, tinha fugido do Egito, lá onde ele estava escondidinho, ninguém podia pegar ele lá no meio daquele mato, daquela montanha danada, lá no meio dos bichos lá. Quem que sabia quem era Moisés? Ninguém. Estava tranquilo. Mas Deus tirou ele de lá e mandou ele ir à luta. O que eu aprendi com isso? Deus não quer a gente encostado não, filho. Quando a tua vida ficar boa demais, começa a se mexer. Começa a fazer alguma coisa, porque Deus não te chamou só para ficar acomodado na sombra e água fresca, como a gente costuma dizer. Aleluia. Deus nos chamou
para caminhar, para marchar, para seguir em frente e para conquistar tudo aquilo que Deus tem de promessa na sua vida e tudo aquilo que você tem que fazer para Deus. Glória a Deus. Deus te chamou para conquistar. Esses homens conquistaram vitórias e grandes vitórias. Abraão realmente se tornou pai de nações, aleluia, em muitas pessoas. Realmente as promessas de Deus se cumpriram na vida dele, mas ele precisou ouvir o que o Senhor falou e fazer, entrar, aleluia, dentro do propósito de Deus. E esses outros homens não foram diferentes. Tiveram que ouvir a Deus e entrar dentro do propósito, e Deus usou eles grandemente, usou Moisés grandemente, usou muitos outros homens da Bíblia grandemente, porque eles deram ouvido ao que o Senhor falou. Glória a Deus. Será que nós estamos ouvindo o que o Senhor está falando conosco? Aleluia, Jesus. Ou será que nós queremos as vitórias, queremos vencer, queremos ser vencedores, mas não damos ouvido ao que Deus fala? Ah, não. Vou fazer que nem Jonas. Tocar a vida tranquila aqui, vou para lá buscar luta, para quê? Porque em outras palavras foi isso que Jonas fez. Ele estava lá na terra dele, profetizando. Que ele era um profeta de Deus. Mas ali ele não tinha perseguição. Ali estava uma bênção. Mas aí Deus fala para ele, o negócio é o seguinte, o teu trabalho é lá em Nínive, vai lá. Pô, mas peraí, lá é um povo que mata. É um povo que, aleluia, um povo cruel. Não vou não. Qual é a nossa posição, afinal? Nós damos ouvidos e obedecemos o que Deus fala, ou nós damos ouvidos e obedecemos só o que não interessa para nós? O que interessa para nós e o que não interessa a gente sai fora. Como será que nós estamos dando ouvido? Deus tinha muitas bênçãos para aquele povo quando libertou de Israel. Aí falou a Moisés, santifica o povo. Traz eles na beira do monte que eu quero falar com eles. Só que quando Deus começou a falar, nós vemos aqui no livro de Jó, era como trovão. A voz do Senhor é coisa tremenda, viu? A voz do Senhor nos faz tremer e temer, aleluia. Então, para ouvir a voz do Senhor, tem que estar disposto a ouvir e obedecer. Glória a Deus. Viu? Senão a gente foge daquilo que o Senhor tem falado para nós. Aleluia. A gente faz que nem Jonas, fica com medo, aleluia. Não confia que Deus está no negócio. E a gente foge daquilo que Deus está querendo falar conosco, daquilo que Deus está querendo nos usar para fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, mas vai lá na prisão fazer umas visitas. E eu não. Depois tem uma rebelião, eu estou lá dentro, me lasco todo. É? Não é assim? Só que esse Deus mandou lá porque tem vitória, viu? Deus não manda ninguém, aleluia, para algum lugar para ser derrotado. Vai lá, Moisés. Opa, mas eu não sei nem falar. Bom, eu mando alguém para falar por você. Oh, mas quem? Eu vou falar em nome de quem? Fala no nome do quem? Ele fala no nome do eu sou. Aleluia. Fala que o eu sou que mandou. Ah, mas eu não tenho poder. Esse cajado que está na tua mão aí, meu filho. Vai lá e faz com ele o que tem que ser feito. Glória a Deus. O homem está sempre querendo fugir da ordenança de Deus e da vontade de Deus e fica correndo atrás de mesmo, achando que Deus não quer abençoar. Aleluia. Mas esses homens aqui, tudo se cumpriu na vida deles. Foram abençoados demais porque obedeceram a voz de Deus. Aleluia. Será que nós estamos obedecendo a voz de Deus? Às vezes estamos passando uma luta tremenda, mas porque estamos fugindo do propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deus está falando, Deus está ordenando, Deus está mandando e nós estamos recuando. Aleluia. Para vencer tem que ir à luta. Aleluia, Jesus. Ninguém vence, aleluia, recuando. Quem recua alcança a derrota, mas quem vai à frente alcança a vitória. E é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Aí depois eu fiquei pensando, mas Jesus, e o que falar de Jó, né? É verdade, e o que falar de Jó? Vai lá no
capítulo 1, o que melhor do que Deus falou tem eu para falar ou qualquer outra pessoa Jesus. para falar a respeito de Jó?